Queridos amigos, deixem-me que os trate desta forma. Muito obrigado por me terem convidado para esta vossa festa de Natal. É uma festa, como já aqui foi assinalado, que tem um sabor particular porque acabámos, nas últimas eleições, de receber um voto de enorme confiança, de dupla confiança, confiança pelo mandato que tinha terminado nessas eleições. Se ele não tivesse sido bem sucedido, dificilmente o PSD poderia ter sonhado em ampliar esse resultado e manter a Câmara. Portanto, foi um voto de confiança pelos difíceis 4 anos, mas decisivos 4 anos, conforme o José Paredes aqui disse agora, que foram muito bem capitaneados pelo engenheiro Carlos Jorge, e um duplo voto de confiança, portanto, porque se projetou para futuro. Foi o engenheiro José Paredes, com toda a sua equipa, com todos os candidatos, que conseguiu que, para futuro, as pessoas formulassem uma expectativa muito positiva sobre o trabalho que se vai desenvolver neste mandato. E essa dupla confiança deve ser devidamente festejada em família, neste Natal. Como disse o presidente do PSD aqui de Alijó, o Luís Pedro Pimentel, a quem agradeço tudo o que foram referências que me fez, tão amigas e tão próximas. Como ele disse, isso aumenta muito a responsabilidade do mandato que agora se iniciou. Mas nós também temos uma confiança muito grande, quer na experiência, quer, sobretudo, na seriedade que será colocada por todos neste mandato, e isso deixa-nos muito confortados, pensando que não temos o rei na barriga, não sabemos se vamos fazer tudo certo aqui, com certeza que coisas se poderão sempre fazer melhor, não há ninguém que faça sempre tudo perfeito, mas, como eu dizia, estamos muito tranquilos por saber que temos pessoas bem preparadas, pessoas bem formadas, com valores muito firmes, que farão, com certeza, tudo o que estiver ao seu alcance para que as coisas corram bem nestes 4 anos. E dessa forma, eu fico muito feliz por, de alguma maneira, poder ficar associado neste tempo em que me estou, de certa maneira, a despedir das minhas funções de presidente do PSD, dizia eu, de me poder associar também a essa esperança para o futuro que a confiança que os eleitores nos reservaram nestas eleições permitiu abrir. Nós temos anos pela frente que não serão anos simples. Pode parecer isto uma coisa banal de se dizer, mas quem espera por facilidades, em regra, acaba a correr atrás do prejuízo. Não estou com isto a dizer que todos devemos sempre iniciar os nossos mandatos a pensar nas maiores dificuldades. Acho que nós devemos ser realistas. Isso não nos impede, como diria o Sr. Presidente da República, de manifestar os nossos afetos. Não nos impede, como o nosso programa, que aqui já foi citado esta noite, refere, e muito bem, de olhar como Partido Popular que somos, de raiz profundamente popular, para as condições em que as pessoas vivem, procurando melhorar essas condições. Não nos impede, portanto, de ser voluntaristas, de procurar os outros para politicamente resolver os problemas que temos. Ser realista é uma condição de partida para se poder ter o maior sucesso. Quando se é irrealista, só por acaso é que as coisas podem acabarem bem. Isto também pode parecer uma banalidade, mas merece a pena refletir sobre isso. Há pessoas que nunca percebem o que de bom e de mau lhes aconteceu na vida. Acham que foi assim. E não é assim. Todos estamos sujeitos à sorte ou ao azar.
tanto faz. É a mesma coisa, são os dois lados da mesma moeda. Depende de como olhamos para o acaso. Às vezes favorece-nos, outras vezes prejudica-nos. O acaso sempre representa alguma coisa importante nas nossas vidas. E ninguém sabe o que o futuro nos reserva. Se fosse assim, a vida tal como a conhecemos não existia. Se o nosso futuro estivesse sempre selado, isto era assim uma espécie de teatrada, em que a nossa decisão contaria coisa nenhuma. Tudo estava decidido. Nem a democracia faria sentido. Ora, é bom que a vida nos reserve surpresas, que o acaso desempenhe o seu papel, que a gente não saiba o que vai ser o futuro. Isso faz parte da vida. Mas também faz parte da vida, por essa mesma razão, nós manifestarmos a nossa vontade, dizermos para onde queremos ir, o que é que queremos fazer das condições que a vida nos pode ir oferecendo e o que é que podemos fazer por gerar outras que nos ajudem. É assim. Quem na agricultura, e os meus avós eram agricultores, quem na agricultura acha que a natureza não desempenha o seu papel, é um tolo. Mas quem acha que por essa via não tem de fazer o que é requerido todos os anos, preparar para que a sorte lhe possa bater à porta, só por milagre e por acaso é que ano após ano as coisas lhe correrão bem. O mais natural é que a sorte não representa então um papel tão positivo quanto isso. Ora, nós no nosso país enfrentamos condições de partida hoje que são incomparavelmente melhores do que as que tínhamos em 2010 ou em 2011, não há nenhuma dúvida sobre isso. Na altura andávamos de mão estendida a pedir ajuda para ver se tínhamos dinheiro para pagar aos funcionários e aos pensionistas e a quem nos já tinha emprestado antes e por aí fora. Não tínhamos um tostão. Se tivéssemos, o engenheiro Sócrates não tinha andado a pedir o dinheiro que pediu lá fora. Estamos incomparavelmente melhor. Mas é preciso não esquecer, devemos imenso dinheiro. Devemos muito dinheiro mesmo. Deve o Estado, devem os particulares, as empresas. Não há ninguém em Portugal que não deva muito dinheiro. O não há ninguém é evidentemente uma figura de estilo. Significa que o país no seu conjunto deve muito dinheiro entre privados e público, e o Estado. Claro que há gente que é poupada e há gente que tem algum de lado e que não deve nada a ninguém, mas como português também deve, porque vai ter de pagar impostos muitos anos para que o país pague o que deve. Portanto, também é devedor, porque o Estado somos todos, os poupados e os gastadores. Há esta chatice. Pagamos uns pelos outros. Ora, se é assim, qualquer pessoa que não seja um puro fantasista sabe que para tratar do futuro e pagar as responsabilidades do passado não é uma coisa simples. Pode-se fazer de conta que esse problema não existe. Mas não se pode fazer de conta sempre. Quando se tem de investir qualquer coisa, a gente vai ao que rendeu aquele ano e pergunta-se: pago ao tipo a quem devo ou compro mais qualquer coisa para tratar do próximo ano? E muitas vezes esta escolha é exclusiva. Ou faz uma coisa ou faz outra. Portanto, quando se deve muito dinheiro como nós devemos, e acreditem que se não fosse muito eu não estava aqui a perder um segundo com isso, quando se deve muito dinheiro, é bom que a gente pense como é que quer fazer para o futuro. Claro, não precisaremos, como eu expliquei, de fazer coisas tão dramáticas como tivemos de fazer em 2011, em 2012 e em 2013. Não estamos tão à beira, mas temos de saber como é que vamos tratar disto. Infelizmente, temos hoje uma solução de governo que escamoteia todos estes problemas e gosta de transmitir às pessoas a ideia de que os problemas estão todos resolvidos e, portanto, não vale a pena estar o Passos Coelho, esse chato aqui, sempre com esta conversa aborrecida.
Isso acabou, isto agora corre tudo bem, isto vai ser tudo uma maravilha. Mas depois a gente sabe que os hospitais não têm tido o investimento adequado. E isso é uma chatice, porque se não têm tido o investimento adequado, e se não há os aparelhos de TAC e os ventiladores e não é, que são necessários, há um dia alguém vai precisar daquilo e não tem. Claro que depois não se vão lembrar de pedir contas ao Sr. Centeno e ao Sr. Costa. Depois hão de se revoltar contra a administração daquele hospital e contra o médico e contra quem lá estiver na altura. Pode nem ser o Sr. Centeno nem o Sr. Costa, não é? Na altura depois as pessoas não vão gostar. E, no entanto, há 2 anos que se está a desinvestir seriamente. Como o dinheiro não estica para tudo, como há dinheiro para salários, há dinheiro para pensões, há dinheiro para o resto que se tinha de repor e depressa. Não há dinheiro para o resto, falta, logo se vê. É assim que se está a fazer. E isto não é um bom princípio. Eu sei disso porque no tempo em que tivemos de cortar muito dinheiro em todo o lado, houve uma altura a partir da qual os meus e-mails registam até a Ministra das Finanças a dizer já não posso cortar mais. Porque senão fica em causa a qualidade do serviço. Já não se pode vir abaixo disto, já não se pode. Já estamos aqui no osso da coisa. Cuidado, isto depois já não é brincadeira. Aqui já não estamos a falar de gorduras, nem de... Depois vai faltar mesmo. Ora, cortou-se muito mais do que isso tudo. Mais dia, menos dia, vai-se pagar o preço. Portanto, há uma parte da conversa que hoje se ouve que é fantasiosa. Infelizmente. Eu não vejo nenhum mal em que os governos digam às pessoas quais são as restrições e quais são os problemas, porque essa é a melhor maneira de os podermos resolver. Se não soubermos que eles existem e tivermos de descobrir da pior maneira, depois não gostamos. Portanto, é preferível saber o que se passa para depois fazermos as escolhas como deve ser. As escolhas que estamos a fazer hoje são escolhas a pensar no dia de hoje. Não são escolhas a pensar a 1 ano, a 2, a 3 ou a 4. Ora, os políticos têm essa obrigação, eu acho. Da mesma maneira que aqui foi recordado e bem o papel que o engenheiro Carlos Jorge Magalhães teve a recuperar financeiramente a Câmara, fê-lo não foi a pensar nas eleições dele. Porque nas eleições dele, o que dava jeito era fazer obra. E distribuir dinheiro, isso é que era bom. Porque é assim que as pessoas ficam satisfeitas. Não é um tipo de pensar, olha, vão dar aqui 4 anos que não tenho dinheiro nem para mandar pregar um prego, portanto, não prego. Porquê? Porque é preciso resgatar financeiramente o Conselho, a pensar no futuro. Se nós não tivéssemos feito isso no país, hoje não havia esta conversa. Se não se tivesse recuperado aqui as coisas, hoje as possibilidades não eram maiores. Se queremos pensar no futuro, temos de saber de onde partimos e o que são as escolhas mais acertadas que temos de fazer. Há partidos que têm um programa muito ideológico. Quer dizer, criam em abstrato, para citar o Primeiro-Ministro, ideias muito definidas sobre quase tudo. E depois, quando a realidade não é bem assim, é a realidade que se tem de adaptar às nossas ideias. Não somos nós que nos temos de adaptar à realidade. No PSD isso não aconteceu nunca. O PSD não é um partido marcadamente ideológico. É um partido que tem valores muito marcados, que é diferente. Nós somos um partido que tem valores muito marcados. E temos uma obediência a esses valores muito constante. Mas não temos a mania de que os nossos programas têm de ter soluções para tudo. Dou-vos um exemplo prático. A maior parte dos socialistas, das pessoas do Bloco de Esquerda, das pessoas do Partido Comunista Português, acham que a escola pública é indispensável para termos um mundo mais igual. Porque acham que a escola é para fazer os cidadãos iguais. E não há dúvida de quando estão no governo, é isso que procuram fazer. Mas isso está profundamente errado. Porque se há coisa que nós somos é desiguais. E ainda bem que somos todos desiguais. O que nós, quando dizemos que queremos ser iguais, é perante a lei. Não queremos que
a lei nos distinga em função de sermos gente com mais posses ou menos posses, deste credo ou do outro. Isso é diferente. Não queremos ser discriminados negativamente. Mas nós somos todos diferentes. De um modo geral, queremos todos coisas boas. Que a vida nos traga boas notícias, ser felizes. Mas não queremos ser todos advogados, não queremos ser todos juízes, não queremos ser todos médicos, não gostamos todos do amarelo e por aí fora. É assim, somos todos diferentes. A escola pública só pode ter um grande objetivo, é ensinar. Mais nada. O que a escola pública tem é de ensinar. E com isso melhorar o nível de instrução de toda a gente. Depois cada um que faça dessa instrução o que quiser. Uns farão um belíssimo uso, outros nem por isso. Cada um fará como achar melhor. Mas o que nós queremos é que as pessoas aprendam e saibam. Nós não queremos que os pobres aprendam mais que os ricos ou que os ricos aprendam mais que os pobres. Não, o que queremos é que toda a gente aprenda. E se toda a gente aprender, todos terão mais possibilidades na vida. É isto que nós queremos. É uma filosofia muito diferente. O mesmo na saúde. O que nós queremos, quando vamos a um hospital, é que o médico e o enfermeiro e o técnico lá está nos tratem. Não é que nos façam mais iguais. Do modo geral, em Portugal, nós temos muitos partidos e muita gente com um complexo de esquerda enorme. E o complexo de esquerda é que todos devemos ser iguais. Mas não é assim. Nas sociedades e nas economias em que esta ideologia prevaleceu, tudo ficou mais pobre e pior. Com exceção de uns privilegiados, que eram do burô do partido, que esses ficaram melhor. Mas tirando esses, tudo acabou pior e mal. Ora, nós nunca quisemos acabar com os ricos. O que queremos é acabar com a pobreza, que é uma coisa diferente. Se, portanto, pudermos lutar contra a pobreza, contra a doença, contra a discriminação, contra a injustiça, isso é bom. Mas nós não queremos um mundo igual, nem de gente igual. Isto faz toda a diferença. Quando um partido tem um programa fechado para a sociedade, divorcia-se dela. Ou quer meter a sociedade toda no partido e que toda a gente seja militante e que toda a gente tenha aquela catequese e que toda a gente pense daquela maneira e que faça daquela maneira, e isso é um totalitarismo. Ou queremos ter uma sociedade aberta, em que as soluções não estão fechadas à partida, em que quem governa, seja na junta de freguesia, seja na Câmara, seja no governo, possa atender a cada situação e ter a abertura suficiente para encontrar as melhores soluções. A pensar na solução daqueles problemas naquele tempo e a pensar na solução dos problemas que nós podemos antecipar e adivinhar para o futuro. É este exercício que não se está a fazer hoje. E com isto termino esta minha pequenina aventura pelas questões mais programáticas do nosso partido e também por aquilo que representa o grande vazio que estamos a ver acontecer na política que hoje resulta da ação do Governo e do Parlamento. Se tudo continuar como até aqui nos próximos 2 anos, teremos tido, daqui a 2 anos, em 2019, uma legislatura perdida, em que não se fez uma reforma a pensar no futuro, em que não se adotou nenhum processo novo a pensar na sociedade que está a mudar e nos verdadeiros problemas que temos. E, portanto, como em 4 anos de vazio as coisas não ficam sempre como estavam, algumas destas coisas vão se agravar. Mas cá estaremos, no PSD, com uma nova liderança, evidentemente, com órgãos revigorados, para responder a estes desafios. Não fazendo de conta, é a única coisa que eu gostaria que nestas eleições internas não acontecesse, que não importássemos este fazer de conta que vemos nos outros. Que pudéssemos, portanto, discutir a sério o que se passa no país e propor soluções para o futuro
sem receio que elas possam agradar mais a uns ou menos a outros. Fazendo, portanto, em certa medida, não direi o oposto, mas muito diferente daquilo que se faz hoje. Até para não passarmos, como hoje já acontece, pela fraca figura que se começa a fazer de quem está no governo de dizer isto e o seu contrário para justificar as necessidades de cada dia. Num dia o Primeiro-Ministro diz: connosco é chapa ganha, chapa distribui. Como quem diz, o Estado não quer cá ficar com nada, isto é tudo para o povo. É uma coisa boa. No outro dia diz: quem pense que se pode resolver tudo sem dificuldades, isso é uma utopia. Não, isso não pode ser. Se queremos investir mais na educação e se queremos investir mais na saúde, não podemos gastar tudo o que temos com quem está no Estado e na função pública. Então não se está mesmo a ver? É exatamente o que têm feito nestes 2 anos. Portanto, quando as pessoas se desdizem de tal maneira e não têm respeito por si próprias, que é o que já está a começar a acontecer, normalmente também não são respeitadas pelos outros. É assim. E é isso que começa a acontecer. Os ministros começam a dizer uma coisa e o seu contrário, sem que aconteça nada. Como se não fosse nada, como se não tivessem memória do que tinham acabado de dizer há 1 mês, há 2 ou há 3. Eu acho que essas figuras nós não devíamos fazer. Devíamos dispensar-nos disso. E, de certa maneira, acredito que no PSD temos essa tradição. E é por isso que, quando olho para trás e vejo aquilo que foi o percurso do PSD em todos estes anos, e eu tenho já uma memória muito razoável dessa história, consigo sempre identificar um sentido de responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, um sentido de serviço ao país e aos portugueses que não foi esquecido pelo país. E é isso que nós devemos acalentar também para o futuro. Não temos as soluções todas, mas estamos disponíveis para as encontrar. Tenho a certeza que seremos capazes de o fazer melhor do que os outros, porque somos não só populares, mas também realistas. E sendo realistas, gostamos de saber com o que contamos e ser suficientemente abertos e flexíveis para poder ajustar as nossas respostas aos problemas que existem e não àqueles que não existem. Um voto, portanto, de um bom Natal para todos. Espero que, com a vossa família, consigam aproveitar estes tempos para renovar laços, para renovar votos, para se sentirem próximos uns dos outros. Às vezes a vida passa de uma forma tão monótona que se torna rápida. Muitas vezes nem nos damos conta das coisas importantes que deixamos passar em claro. E isso, às vezes, nestas épocas, torna-se um bocadinho mais presente. Pensar em tudo isso ajuda-nos a preparar também o fôlego para o novo ano que aí vem. É o que vos desejo a todos, sinceramente. É um belíssimo ano, dentro de todas as nossas possibilidades, e que possam ajudar o nosso partido a manter esta tradição de ser um partido útil, responsável e confiável. O resto, acreditem, também pode existir, mas não tem que ser da política. Podemos fazer outras coisas para ganhar outras qualidades e até outros cumprimentos. Mas na política, estes são importantes. Outros, a gente vai à igreja, para quem é religioso e católico, dedica-se ao associativismo, faz outras coisas importantes na vida. A política não tem de ser uma espécie de absoluto da nossa vida. Mas na política convém cuidar do que é mais importante. E isso os políticos deviam ter consciência muito aguda para poder fazer. E ter a humildade, quando não acertam ou não sabem, de perguntar e de aceitar fazer de outra maneira. Foi isso que fizemos estes anos todos. Espero sinceramente que o PSD mantenha essa qualidade para o futuro e tenho a certeza, com todos os que aqui estão, com o que conheço do nosso partido,
que é isso que vai acontecer. Bom Natal e um bom ano.